Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. A nossa reunião ordinária de hoje destina-se à audição do Sr. Pedro Manuel da Silva Pereira, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Graça, Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas votado pela própria Comissão, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença. Conforme é habitual e sem prejuízo da convocatória o definir, informar todos, e especialmente o nosso depoente, de que as audições decorrem no modelo de 3 rondas possíveis, sendo a primeira com a intervenção de 8 minutos em sistema de pergunta-resposta por cada um dos grupos parlamentares, uma segunda de 5 minutos, mas de forma seguida, com resposta global no final, e uma terceira, se necessário, com 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar e, eventualmente, 2 minutos a cada um dos senhores deputados, querendo. Ademais, nas nossas audições está prevista uma intervenção inicial, caso assim o entenda, do depoente por um período máximo de 15 minutos, destinado um bocadinho a enquadrar a sua vinda cá, que não é obrigatória e, portanto, a nossa primeira pergunta era se deseja usar dessa prerrogativa ou se começaríamos imediatamente a audição. Deseja falar? Então, tenha a palavra, faz favor. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Em seu nome, cumprimentar todos os senhores deputados. Muito boa tarde. Agradeço esta oportunidade de estar hoje aqui nesta comissão como Presidente da Junta da Graça. Tenho que salientar aqui, e com grande tristeza, a perca daquelas 66 pessoas que faleceram naquela tarde e noite, numa forma trágica que impensável para qualquer ser humano. Momentos difíceis, muito difíceis mesmo, de que se realmente o inferno existe, o inferno naquele tarde, noite, desceu à terra naquele território de baixa densidade, muito baixa densidade. Somos muito poucos. Em termos, aqui num comparativo das eleições, das últimas eleições legislativas, 2015-2019, o Concelho de Pedrógão Grande tinha 3.460 eleitores, em 2015 e em 2019, 3.182. Na Freguesia da Graça, em 2015, 749, em 2019, 659 e, presentemente, no sábado, quando estive na Junta de Freguesia, que verifiquei, tinha só, na minha freguesia, 621. Isto quer dizer que é uma questão de tempo, porque se nada for feito em termos do território, em termos de fixação de pessoas, em termos de um conjunto de incentivos para os empresários, para a criação de emprego, para a fixação de novas famílias, pronto, isto é uma questão de tempo e vamos ter aqui problemas sérios. E depois daí a questão de a perca de serviços e um conjunto de situações. Para fazer aqui um ponto de situação, todo aquele território, e como está aqui na convocatória, e é a Zona do Pinhal. Zona do Pinhal, porquê? Porque há muitos anos, mesmo há muitos anos, toda aquela zona era Pinhal e o Pinhal era a fonte de rendimento das famílias. E durante muito tempo o pinheiro era sagrado. As pessoas tinham ali, como era o rendimento das famílias, a parte da agricultura, a questão depois da resina era o sustento ali, um complemento às questões, porque os baixos rendimentos não havia empregos e era ali que as pessoas tinham mais alguns rendimentos. Infelizmente, os incêndios, e então a partir ali dos anos 80, cada vez mais até aos dias de hoje, e foram dizimando ali toda aquela questão, depois a questão do eucalipto, mas para fazer aqui um enquadramento que, a partir dessa altura, todo aquele território começou a ficar mais pobre e mais desertificado. O abandono, não rentabilidade depois em termos do eucalipto, esta questão dos incêndios, depois as pessoas quando vendem as suas madeiras, não é a mesma coisa do que venderem em verde, tem uma quebra muito grande e esta questão dos incêndios.
Só para outra questão que eu queria deixar aqui, um agradecimento à doutora Ana Abrunhosa, na altura, a diretora, era a responsável pela CCDR Centro, foi ela que coordenou todas aquelas intervenções, todo aquele início que estava tudo ali muito complicado e arrancar ali com a questão dos trabalhos. Atualmente é a senhora Ministra da Coesão Territorial. Desde que fui eleito em outubro de 2017, tomando posse em 21 de outubro, é a primeira vez que sou chamado a pronunciar-me sobre a questão. Nunca antes ninguém me chamou, como Presidente de Junta, a pronunciar sobre a situação. Nunca tive pontos de situações de como é que estavam as coisas a desenvolver-se, porque já tinham decorrido praticamente 4 meses. E tive a oportunidade, na sede da Associação das Vítimas, no dia 17 de julho, tive a oportunidade, com a senhora Ministra, fazer um ponto de situação de um conjunto de coisas no território. Mas foi só no dia 17 de julho deste ano. Para trás, nada. Talvez seja aqui o grande problema e a grande dificuldade. E, basicamente, para não me alongar mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar início à audição. Com o grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados e cumprimentar em particular o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Graça, Pedro Manuel Silva Pereira. Agradecer já a sua nota introdutória, que de facto foi já reveladora daquilo que é a preocupação com vertentes e características que quase que tornaram o acontecimento que foi em 2017, de junho de 2017, uma inevitabilidade. O PCP tem identificado ao longo de vários anos, e há muito que identifica aquilo que são as causas dos incêndios, dos grandes incêndios, identifica a necessidade de se tomar um caminho que permita que estes territórios tenham capacidade de os prevenir, de capacidade mesmo de resiliência relativamente àquilo que é um drama como o que temos assistido ainda este ano. Já estamos com uma área ardida bastante significativa, embora não pareça, mas este ano provavelmente estaremos com uma área ardida superior àquela que foi até mesmo o ano passado. Mas um incêndio daquela dimensão, naturalmente, para além de tudo o que se perdeu em termos materiais, como o Sr. Presidente aqui falou, a perda de vidas humanas tem também, naturalmente, ou melhor, dá a este incêndio uma vertente de sensibilidade, muita sensibilidade, e por isso nós temos alertado para o facto de que aquelas pessoas, aquelas gentes foram vítimas, não foram culpados, e nesse sentido deveria ser tudo ser feito para que se fossem ressarcidos daquilo que perderam. Também deixámos sempre muito claro que para que se consiga apoiar aquilo que se perdeu, importa avaliar o que existia, importa avaliar aquilo que foi feito em termos de apoios e de ajudas e importa também avaliar o que é que se tem atualmente, o que é que ficou por apoiar. E entendemos nós que a maior preocupação, mais do que andar aqui a acusar e criar um clima de suspeição que muitas das vezes até foi criado, e queria desde logo que o Sr. Presidente também se referisse a esse aspecto, criando-se um clima de suspeição relativamente às vítimas, de que poderão ser todos vigaristas. Ora, esse clima, nós refutamos esse clima, naturalmente que a existir alguma irregularidade ela deve ser corrigida e deve ser em sede própria julgada. Agora entendemos que deveremos preocupar-nos com aquilo que falhou, com aquilo que ficou por apoiar e com aquilo que ficou ainda por resolver. E é nesse sentido, não lhe vou referir e nem esclarecer, certamente o Sr. Presidente da Junta conhecerá o objeto desta comissão de inquérito. Nós temos sido muito críticos relativamente àquilo que o PSD quis fazer com esta comissão. É a nossa avaliação, legítima e democraticamente fazemos essa avaliação.
Mas quero-lhe desde logo questionar, por um lado, qual é a avaliação e a apreciação que faz relativamente ao clima de suspeição que foi criado em redor da população daqueles territórios, não só, mas principalmente para Dragão Grande, porque se centrou muito também ali no Concelho de Dragão Grande, e também, desde logo, o que é que neste momento das ajudas, qual é a apreciação que faz deste processo de ajudas, deste processo de apoios? Faz favor para responder. Obrigado, Sr. Deputado João Dias, pelas suas palavras. Toda aquela situação e de tudo o que se passou nos dias a seguir ao incêndio, claro, foi bastante complicado. Foi complicado ali a questão das vítimas e todos os aspectos depois, e cada funeral era uma questão e era uma carga muito negativa ali em termos das pessoas. Depois foi a questão pronto, as pessoas ficaram sem nada, né? Depois a questão ali de tentarem terem alguma coisa, tentarem alguma ajuda nesse sentido. Porque, no modo geral, foram todos. Todos, completamente todos. E, claro, as ajudas, sim, houve coisas que melhoraram e muito, e houve ajudas para todos, sim, houve. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Referiu aqui que, a partir de certa altura, todo este território passou a ficar mais despovoado. Nós entendemos que até sem gente é impossível fazer a gestão da floresta, é impossível fazer a prevenção dos incêndios. Nós precisamos de gente no território para ter essas condições. Contudo, no âmbito da agricultura, e quero-lhe aqui abordar apoios e ajudas em 3 ou 4 áreas, nomeadamente a agricultura, nas florestas, nas próprias famílias, nomeadamente no que tem a ver com as habitações, e também numa coisa que já aqui referiu o Sr. Presidente, tem a ver com a perda de serviços públicos. Mas na agricultura, o Sr. Presidente identifica, conhece, porque ela é fundamental para a fixação também, conhece todo o processo, certamente não tendo um papel, se calhar, de envolvimento, mas queria que me esclarecesse se teve a Junta de Freguesia teve algum papel na participação naquilo que foi os apoios e as ajudas dados, quer na agricultura, quer na floresta, quer também nas habitações. Para responder, por favor. Em termos da agricultura, é o seguinte, desde que entrei em funções como Presidente, esse processo já tinha passado. Eu sei que antes, logo após o incêndio, tiveram técnicos do Ministério da Agricultura, da Delegação de Castelo Branco, com técnicos de Viseu e de Coimbra, ali no apoio, e tiveram na Junta de Freguesia, em que as pessoas deslocavam-se à Junta. É uma população idosa, e para Pedrógão, como eram 12 km, para minimizar ali as viagens, teve realmente os técnicos ali a fazer pronto, as pessoas iam lá e davam os seus prejuízos em termos de agricultura. Isto numa fase inicial. Depois houve ali a questão em que houve ali algumas oscilações de preço e havia ali aquele teto dos 5.000 euros, e depois dos 5.000 euros tinha que ser a questão da candidatura. Mas aquilo depois já requeria ali alguns requisitos técnicos, já requeria em termos dos agricultores algumas questões mais ali, pronto, em que muitos deles não, porque era uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar. Ali poucos agricultores, antes do incêndio, tinham a questão do emparcelamento, a questão do apoio ali à questão do azeite, ou ali a um cultivo em termos do milho, ou assim, mas isso era muito poucos. Os outros era uma questão de a horta para o consumo de casa, o consumo ali doméstico. Teve depois, quando entrei em funções, um papel, porque depois houve aquele tempo, as pessoas foram, houve esta questão dos 5.000 euros, pessoas tinham muito mais prejuízo do que os 5.000 euros, não é? Porque não era só a questão das oliveiras, das videiras, de outras árvores de fruto que herderam, mas era a questão os sistemas de rega, a questão do trator, outras alfaias agrícolas que tinham, e claro, isto facilmente passava aos 5.000 euros, como todos sabem. Depois teve ali um papel importante,
a Pinhais do Zezer, que era uma associação para o desenvolvimento local, que era associada ali a Figueiró, Pedrógão, Castanheira e a Pampilhosa da Serra, e foi fundamental que eram eles que tinham a plataforma para que as pessoas pudessem fazer a tal retificação, e muitos tiveram que prescindir de algumas coisas e enquadrarem-se dentro dos 5.000 euros. Pronto. E foram eles que fizeram a ponte entre as pessoas e o Ministério da Agricultura, e eles ali foram fundamentais e ali numa ajuda muito grande naquela altura. Isto, no meu tempo, depois de outubro. Quanto ao processo das casas, pronto, isso é a questão que eu referi. As coisas andaram, as pessoas candidataram-se onde se tinham que candidatar, mas já tinham passado 4 meses e depois disso nunca mais houve ali um ponto de situação, seja o que for, em termos de casas e em termos das reconstruções. Só aqui uma referência, enquanto a doutora Ana Abrunhosa esteve no terreno e esteve em Pedrógão Grande, e teve a Marinha e teve o Exército, as coisas eram diferentes e, segundo o ex-presidente anterior, o Sr. Joaquim Baeta, as reuniões eram diferentes, havia um feedback e uma interação entre juntas de freguesia e entre as várias entidades que estavam no terreno. Depois a doutora Ana Abrunhosa saiu, o Exército saiu, a Marinha saiu e ficámos ali todos. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Já irei a essa questão relativamente a esta gestão do processo, mas relativamente à agricultura, só para que fique bem claro, houve quem tivesse que abdicar de perda em termos materiais, ou seja, que teve perdas superiores a 5.000 euros e que teve que ajustar as suas perdas ao apoio por ser um processo complicado, burocrático e difícil de aceder. Concorda? Confirma-me essa apreciação? Para responder? Sim, confirmo. Tanto confirmo que depois foi fundamental esta associação Pinhais do Zezer, que foram eles que, que ajudaram ali as pessoas nessa declaração de prejuízos, porque muitos deles eram superiores, muitos deles ultrapassavam esse valor, muitos deles depois, como em termos da documentação que era necessária para a candidatura, muitos deles não avançaram e tiveram que realmente... Mas houve algumas pessoas que se candidataram e os valores eram outros completamente diferentes e foram apoiados. E também houve situações dessas. Muito obrigado. Para prosseguir. Portanto, estamos a falar da perda de potencial produtivo, ou seja, perda de equipamento e até mesmo de animais ou de árvores, que potencialmente iria produzir e que se perdeu. Essa reposição foi feita, já percebemos que, em alguns casos, adequadamente, noutros já percebemos que não, porque já confirmou aqui, mas relativamente à perda de rendimento, ou seja, no caso das vítimas, perderam o seu olival, perderam as suas oliveiras, repor o potencial produtivo é o fornecimento em termos de apoio para que plantem lá novamente as oliveiras. Estou a dar o exemplo das oliveiras, podia dar o exemplo de um animal, enfim, até que volte a produzir, isto é perda de rendimento, durante esse período houve algum apoio à perda de rendimento, algo que nós aqui na Assembleia da República sempre lutámos, sempre nos debatemos para que houvesse apoio à perda de rendimento, não só do potencial produtivo, mas à perda de rendimento. Houve algum apoio à perda de rendimento? Para responder, Sr. Presidente. Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Em termos destes das pessoas que tinham uma agricultura familiar, não. Das pessoas que tinham já antes a questão do parcelário, não sei se tiveram alguns, mas é assim, mesmo que tenham recebido alguma coisa, com certeza muito pouco, não compensa todo o prejuízo e até a questão de voltar a dar. Todos sabemos que uma oliveira, desde que foi plantada até dar, demora bastante tempo. Depois tem aqui o fator por um meio que é um bocado complicado, esta questão das alterações climáticas que podem, num ano, perder-se as colheitas, que é outro do grande problema da agricultura presentemente. Mas, basicamente, é isto, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à floresta, qual é a avaliação que faz da floresta neste momento no seu território? Responder.
Pois, essa é uma questão... Essa é difícil. É uma questão... É assim, muito sinceramente, as coisas não estão bem. Estão mal. Muito mal. Mal em todos os aspectos, porque é assim, muitas das pessoas abandonaram. Não. A floresta está a crescer desordenadamente. Pronto, está a existir e o aparecimento de muitas espécies infestantes que estão a complicar bastante e infestar o território. Está com este efeito e com esta questão climatérica e com estes efeitos climatéricos e com a questão de, em períodos que chove muito, e aconteceu já este ano, chegamos ali a março, abril, períodos de chuva, mas depois intercalados com dias logo ali de calor, em que potencia o crescimento de tudo muito mais rapidamente. E, claro, é assim, se as pessoas já não acreditam, se as pessoas já não cuidam, não. É assim, logo no ano a seguir ao incêndio houve esta questão, isto no enquadramento que está e pode ficar, a questão da georreferenciação e das pessoas. Alguns começaram, mas outros depois não. E logo por aí se nota que as pessoas, nessa questão da floresta, um ou outro sim, mas no geral, não. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. No fundo, identifica aqui que a falta de rendimento da floresta é o principal motivo para que não possam fazer a sua gestão adequada. Faz favor. Sim, é isso, afirmativo. Sim. Nem as famílias têm a questão porque já têm uma perda de rendimentos já há uns anos para cá nesta matéria, nem a questão de verbas para poder desbastar, para poder limpar um conjunto de situações, porque isto é a questão da floresta, é preciso um trabalho constante. As coisas crescem, é preciso limpar e desbastar, que é só o fundamental, porque muitos sítios depois não se consegue entrar se não acontecer isto. Muito obrigado. A palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, ficamos esclarecidos. Agora, passando para as habitações. A primeira questão muito simples. Esta comissão começou... A primeira audição foi ao Sr. ex-presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que veio até, de certa forma, reivindicar o seu não envolvimento no processo. Ele achava, o Sr. ex-presidente achava que deveria ter sido envolvido este Instituto de outra forma. Tendo sido a CCDR que teve esta participação, a questão que lhe faço o facto de ter sido a CCDR foi um erro na sua avaliação? Sr. Presidente, para responder. Não, a CCDR não foi um erro. A CCDR e a doutora Ana Abrunhosa, logo após o incêndio, foi ela que coordenou ali uma série de questões. Estava o caos instalado e foi ela que foi pôr ali e acalmar as situações e começar a desenvolver o trabalho. Pois, quanto ao outro senhor, não sei, não posso dizer, não posso pronunciar a questão porque é que ele saiu ou porque é que ele não continuou, pois não sei mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica, portanto, claro que a CCDR teve aqui um papel decisivo e determinante para que o processo corresse de uma forma correta, organizada e ordenada, de certa forma. Confirma? Sim, confirmo. Apesar do seguinte, eu tenho que referir aqui a questão. O que se passou ali foi de extrema gravidade. Foi uma situação que ninguém estava preparada para aquela situação. Mesmo depois, nesta questão da reconstrução, ninguém estava preparada para uma questão daquelas. De lidar ali com as pessoas, NN de questões, uma carga negativa bastante grande, perdas totais, um conjunto de coisas que nunca vistas neste país e que ninguém estava preparado para a situação. E que foi bastante difícil para todos e para as pessoas que trabalharam na altura, no terreno. A doutora Ana Abrunhosa teve, atendendo aos seus conhecimentos, ao seu potencial, mas também teve muitas dificuldades e não foi fácil. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Certamente terá conhecimento que muitos dos depoentes anteriores ao Sr. Presidente já falaram sobre a importância das segundas habitações. Nós identificámos a importância de prioritariamente serem reconstruídas as primeiras habitações. Relativamente às segundas habitações, gostaria que me dissesse, uma vez que ainda não falou nisso, qual é a importância que estas representam e se revestem no território, a relevância das segundas habitações neste território. Sr. Presidente, para responder.
A importância das segundas habitações é extremamente importante, porque é assim, muitas famílias que estão fora têm ali as suas casas. E esta questão das segundas habitações e esta questão de tudo, é assim, as coisas, isto temos que ver um antes e um depois. E antes as coisas existiam e as pessoas tinham as suas coisas e trabalharam durante anos e pagavam os seus impostos e mantinham e tinham e faziam trabalhos de manutenção e tinham. E realmente é triste e é desolador vermos as aldeias, porque já tinham algumas situações de outros tempos de que tinham sido abandonadas e agora certas casas complicadas. Não é fácil numa aldeia ver-se isto. Isto que está aqui, que é uma casa, pronto, segunda habitação, que está aqui de luta, com risco de ruir para a via pública, com um potencial de problemas que pode causar tudo isto, em termos de criar-se aqui a vegetação, em que e não é uma boa imagem, seja para quem for, para as pessoas que estão ali, porque estão sempre a reviver aquela questão, mesmo para quem os visita. Isto não é fácil. Por isso esta questão das segundas habitações era extremamente importante e é extremamente importante. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias. Portanto, confirma que ainda existem segundas habitações por construir. Existem. Não sei entender por que razão é que elas ainda estão por construir. Peço desculpa, já agora concretizar melhor. Porque os apoios não cobrem a sua recuperação, é isso? Eu não digo que não cobrem, porque assim, há um conjunto de dados, eu, por exemplo, estar-me a perguntar esta questão dos apoios, eu neste momento nem sei qual é o valor que há em termos de apoios, não é? Ou o valor que ainda há em termos do fundo de reabita para estas questões, em termos do bolo geral, não é? Não estou a dizer uma questão... E esta questão é assim, é muito complexa, porque isto é tudo, e para darmos uma imagem positiva, uma imagem em termos de aldeia, e mesmo na questão da fixação de pessoas, isto é extremamente importante, esta questão das segundas habitações, que podia ser um incentivo para as famílias fixarem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria lhe perguntar se não acha que foi criada a ideia de que as segundas habitações não tinham direito a apoios. E queria-lhe também perguntar se não entende que o facto de ser criado este clima de suspeição e de alguma forma de criar a ideia de que havia um aproveitamento da situação, de que levou algumas das vítimas, tendo direito a ser ressarcidos, a abdicarem precisamente para não serem colados a esta ideia de vigaristas e de aproveitadores. Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente. Quanto a esta questão é assim, houve pessoas que não quiseram e reconstruíram, tinham danos menores, pronto, até alguns até tinham a questão de seguro e o seguro até cobriu ali os danos e pronto, não quiseram, pronto. Houve outros que não. Agora, é como eu digo, esta questão, por prioridades, devidamente ponderado, devia ter sido tudo. Porque na altura, e isso foi bem patente para todos, e a questão foi e transpareceu sempre essa questão de ser tudo. Pronto, com prioridades, claro. Para terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, a sua tolerância. Mas por que razão é que se criou esta ideia de que, no seu entender, por que razão é que se criou esta ideia, ou de onde é que resultou esta, até poderemos dizer assim, esta pressão para que as segundas habitações não tivessem apoios à reconstrução? E agora mesmo para concluir, relativamente aos serviços públicos, sei da importância, todos nós sabemos da importância que os mesmos revestem para a fixação da população nos territórios. A nossa preocupação é que serviços públicos é que poderão estar na calha de virem a ser perdidos, tendo em consideração a importância que eles revestem para que aquela população possa manter o acesso a alguns serviços públicos, falo de saúde, falo de segurança, falo até de área administrativa e da função pública e por aí fora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente. Em termos aqui dos serviços públicos, é assim, na Graça temos um posto médico, funciona, temos médico à segunda-feira e à quarta.
mas aqui um problema, porque em Pedrógão há falta de médicos e andamos ali constantemente a lutar para que o médico não se vá embora e não se perca ali o médico. Temos a questão da escola do primeiro ciclo, em que os outros anos tinha 2 turmas, este ano só vai ter uma turma, com os 4 anos, em que vai ter 14 alunos, em que é uma questão de tempo, e aqui é perca de serviço. E a questão do médico é perca de serviço, e uma freguesia se perde a escola, pede do médico num território pequeno, de baixa densidade, depois não fica lá nada, né? As pessoas depois têm que se deslocarem-se para Pedrógão, são 12 quilómetros, população idosa, pronto, um conjunto de situações. Quanto à questão que colocou antes das segundas habitações, né? Foi o que eu digo, tudo devia ser reconstruído, porque foi essa a indicação logo desde o início. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Graça, Pedrógão Grande. Vamos passar ao grupo parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pensei que para voltar só ao PS que fosse a ordem e ainda não acertámos com a questão da ordem. Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo. Naturalmente que a primeira palavra, como noutras audições por parte do CDS, é para com a população da freguesia, da solidariedade que exprimimos e, naturalmente, do empenho que temos nesta comissão em que o trabalho que façamos seja um trabalho que possa ajudar quem está no terreno, quem sofreu, quem perdeu e não outra coisa. Para além daquilo que respondeu, eu queria lhe perguntar uma questão concreta. Nós já tivemos vários depoimentos nesta comissão. Eu queria lhe perguntar, relativamente a primeiras habitações, quantas primeiras habitações é que foram recuperadas na freguesia? Da Graça, neste caso. Para responder, Sr. Presidente, por favor. As primeiras habitações foram todas recuperadas. Mas agora, um número concreto... do número concreto, eu não tenho um número concreto para lhe dizer. Sei que 3 ou 4 na localidade da Figueira, mais 1 ou 2 no lugar do Nudeirinho, mas a questão e a minha dificuldade aqui é ter em tempo oportuno, esse conjunto de elementos que nunca me foram facultados e nunca me foram dados. Pronto. E se realmente se tem, desde o início, pontos de situação regularmente, e agora eu tinha esses elementos, pronto, oficialmente, porque uma coisa é aquilo que se vê, outra coisa é números oficiais para poder responder. Sim. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Sr. Presidente, e pediu esses elementos ao longo a partir do momento em que foi eleito, não estava em funções na altura do incêndio, mas depois, a partir do momento em que foi eleito, alguma vez pediu esses elementos? Responder? Não, nunca pedi. A verdade seja dita, nunca pedi. Eu sei que as pessoas faziam as suas candidaturas no gabinete criado para o efeito, o GOR, Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução, mas não, nunca em tempo algum me chegou, e também, a verdade seja dita, não pedimos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, Sr. Presidente, como Presidente de Junta de Freguesia tem assento na Assembleia Municipal, alguma vez a questão da reconstrução de habitações foi discutida na Assembleia Municipal, nomeadamente a questão das segundas habitações, porque já vários depoentes nos têm dito aqui, uma coisa que é fácil de compreender, pelo menos para mim, para o CDS, que é a importância, do ponto de vista da dinamização da região, da reconstrução das segundas habitações, porque pode estar em causa, ao não se reconstruírem segundas habitações, é a perda de ligação definitiva de algumas pessoas que já não passam a maioria do tempo na região, mas que mantêm uma ligação, e a ligação é através da casa, para além da questão do prejuízo, já falei aqui noutras vezes também, muitas vezes pessoas que trabalham ou imigradas ou fora da região canalizaram as suas poupanças para construir a casa na terra de onde são originários e perderam tudo nessa altura e, portanto, por uma questão de justiça e por uma questão de dinâmica local, era importante
que essas segundas habitações fossem reconstruídas. Tendo isto tanta importância, o que eu lhe pergunto é, a questão foi discutida alguma vez em Assembleia Municipal como sendo uma questão estratégica para o município? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. A questão foi abordada logo no início e foi dada essa indicação de reconstrução de tudo. Mais tarde, depois foi apresentada uma proposta para as pessoas se poderem candidatar nesta questão das segundas habitações, mas isso depois mais tarde, em que foi feito um regulamento, um conjunto de situações, mas muito mais tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi feito muito mais tarde. E depois o que é que aconteceu relativamente às segundas habitações? O que aconteceu, Sr. Presidente? Que eu saiba, não aconteceu. Não aconteceu. Eu sei que uma ou outra pessoa candidatou-se, mas porque como tinha que, entretanto, despender também de algum dinheiro para essa reconstrução, porque não cobria na totalidade, muito poucas ou quase nenhuma foi nessa questão. Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Mas não cobria na totalidade? Sr. Presidente, pode-nos dizer que regras eram essas que havia para segundas habitações? Que condições é que eram é que existiam? Não temos até hoje essa informação nos termos em que nos está a dar. Muito obrigado. Para esclarecer. É assim, eu sei que foi depois feito um plano nessa questão, um regulamento nessa questão. Não tenho aqui a questão concreta dos valores mas pronto, as pessoas tinham que fazer uma candidatura nessa questão das segundas habitações e claro, era depois dentro de um parâmetro, mas não tenho aqui essa questão do valor concreto, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, e uma questão agora factual. Das habitações que foram reconstruídas na sua freguesia, todas eram de pessoas que viviam efetivamente na freguesia? Sr. Presidente. Das reconstruídas? Sim, eram pessoas da freguesia, sim. Pronto, as que receberam apoio, as que reconstruíram por iniciativa deles, sim, pessoas dali. Para prosseguir. Sim, mas o que eu estava a perguntar é se das reconstruídas, todos os proprietários das reconstruídas eram pessoas que viviam na freguesia? Sim, sim, eram pessoas que viviam na freguesia, sim, sim. E houve casos de pessoas que não vivessem na freguesia que tenham reconstruído as suas habitações, ainda que sem financiamento através do Revita? Sr. Presidente. Sim, houve pessoas que, na questão das segundas habitações, ou pessoas que tinham danos, menos danos, que não se candidataram e que reconstruíram, sim, isso é verdade. Sr. Deputado. E sabe-se nesses casos tiveram outros apoios privados, não públicos, que possam ter apoiado essa reconstrução? Sr. Presidente. Outros apoios eu não conheço. Um ou outro tinha seguro de casa e que recebeu alguma coisa, nesse sentido, sim. Outras situações, não posso dizer porque não sei. Não desconheço, não sei, não tenho elementos para lhe dar nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Deputado João de Almeida. Outra questão, que aliás tem começado por aí, hoje, como já vínhamos a falar das habitações, continuei, que é a questão das pessoas e que deve ser prioritária. Como o Sr. Presidente disse, morreram 66 pessoas da freguesia, o que é um número, de facto, para a dimensão da freguesia que também nos deu, é um número impressionante. O que é que eu ia perguntar? Se do ponto de vista indemnizatório, do ponto de vista do pagamento das indemnizações aos familiares e, para além das 66 pessoas que morreram, obviamente que houve outras que ficaram feridas, com gravidade, outras que precisaram de tratamentos naquela altura e outros que continuam a precisar, provavelmente, de tratamentos, queria perguntar-lhe se, do ponto de vista destes apoios, se tudo funcionou e continua a funcionar dentro daquilo que foi definido e dentro daquilo que são as necessidades das pessoas, naturalmente. Sr. Presidente, para responder. Sim, das famílias que perderam familiares, sim, houve o acompanhamento psicológico, depois o processo todo da questão dos valores que foram pagos.
Eu há bocado não referi, mas claro, houve muitas outras pessoas com ferimentos, com questões psicológicas, com problemas que hoje ainda se arrastam consequência do incêndio. E sim, nesse sentido, em termos de apoios, em termos da parte da saúde, sim, isso houve e as pessoas foram e... Claro que há certas situações que o dinheiro não paga, há pessoas com problemas bastante graves em termos de saúde e marcas que ficaram, que isso não há valor que pague e claro, e que vão continuar aqui a precisar de cuidados durante muito tempo e com certeza para o resto da vida. E essa situação, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, Sr. Presidente, isso é indiscutível que não há que pague para quem ficou e, naturalmente, mais ainda para os familiares que perderam os seus parentes. Perguntava-lhe agora sobre outra questão que tem a ver com a floresta. Aqui na Assembleia da República foram aprovadas alterações legislativas na sequência daquele incêndio, não só, mas também daquele incêndio. Os responsáveis do Governo, designadamente o Primeiro-Ministro, afirmou várias vezes, publicamente e também aqui na Assembleia da República, que nada seria igual na floresta a partir desse momento. Disse até que as grandes mudanças que iam acontecer ao nível da floresta teriam como região piloto para a sua aplicação a região do Pinhal Interior, exatamente pela prioridade que existia para isso. O que eu lhe pergunto é como é que foram, no terreno, aplicadas todas estas mudanças promovidas por lei na Assembleia da República e comprometidas pelos responsáveis políticos através das suas declarações. Muito obrigado. Para responder. Pois as medidas surgiram realmente, como essa questão do cadastro surgiu e que as pessoas depois atrapalhou ali um bocado as pessoas de idade, aquela questão do cadastro e terem que fazer a georreferenciação e agora como é que faziam e técnicos para ajudar em toda aquela questão, pronto, porque depois a identificar as propriedades nos mapas não era fácil, depois não havia técnicos que fossem ao local fazer ali o levantamento e que as coordenadas de GPS nos pontos de extremidade de cada propriedade. E é assim, essa situação em termos percentual foi muito pequena, porque muitos se sentiram muito... Isto para explicar aqui um conjunto de situações daquilo que está a perguntar, muito pequena. E depois, claro, houve muitos que não fizeram e foi o abandono. E essas medidas em termos de território, não. As coisas estão o que estão. Cada um dos senhores deputados pode constatar no terreno que não. Está tudo a crescer, pronto, a floresta está a regenerar ao seu belo prazer, com espécies infestantes que estão a prejudicar muito. O eucalipto, quando arrebenta num cepo, num pé do eucalipto, são 4 ou 5 arrebentos, que isto está tudo a crescer e está tudo a ficar, pronto, uma floresta descontrolada e sem ordenamento, sem nada. Não. Nesta questão da floresta vamos ter grandes problemas no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais questões. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Só uma questão que eu não lhe agradeci, sim. As suas palavras logo desde o início. Com certeza. Muito obrigado pelas palavras iniciais. E desculpe ser só agora, não ser início. Perfeitamente. Muito obrigado. Terminada esta dinâmica, vamos passar a outro grupo parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por agradecer a presença do Sr. Presidente da Junta da Graça, agradecer-lhe as palavras iniciais, cumprimentá-lo enquanto autarca, porque, na verdade, só quem já foi Presidente de Junta dá valor ao trabalho, à dedicação e à participação cívica daquilo que é ser um autarca de freguesia. De maneira que deixe-me cumprimentá-lo e felicitá-lo.
A minha primeira questão é, caracterize-nos lá a Graça. Como é que é a freguesia da Graça? Porque já nos disse aí, e nós já vimos, que a perda de população é igual como todas as aldeias do interior e que a Graça de 1950 para agora perdeu 2/3 da população. De maneira que, quando foi dos incêndios, qual é a situação da freguesia da Graça? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para esclarecer. Desde já agradeço as suas palavras e obrigado pelas palavras que dirigiu. Quanto à freguesia da Graça. A freguesia da Graça, nos anos 40, 50, tinha bastante população, realmente tinha muita população mesmo. Os lugares da Atalaia Cimeira, Atalaia Fundeira, talvez fosse dos lugares, em termos da freguesia, eram os lugares mais populosos, mas em termos do concelho em si, eram os lugares que tinham mesmo muita gente. Nos finais dos anos 60, houve muitas pessoas que saíram e emigraram para a questão, principalmente para a França, para a Suíça, alguns para a Alemanha, Luxemburgo, depois mais tarde, e muitos saíram nessa altura. E aí alguma descida em termos de população. Depois, como eu disse, a questão aqui dos incêndios, a questão da falta de emprego, depois nas gerações mais novas, ali a partir dos anos 90, a questão de os jovens irem estudar para o ensino superior, saírem dali, para Coimbra, para Lisboa, para o Porto, mas depois a questão do regresso já não se verificava e não se verifica. Muito dificilmente um ou outro bem, mas não, que esse é o grande problema que temos ali em todo aquele território. Depois temos aqueles que ficam resistentes, sim, e depois temos uma população extremamente envelhecida, com muitas debilidades, ali muitos problemas, pronto, e é composto a Freguesia da Graça. A Freguesia da Graça, só para o centro da Freguesia da Graça e mesmo a localidade da Graça, com certeza deve ser dos locais únicos no país. Porque é assim, todo o resto da freguesia está estruturada e está nas outras localidades, e junto onde está a igreja, a sede da Junta de Freguesia, um pequeno mercado, ali naquele aglomerado vive muito pouca gente, mas já assim há muitos anos. Depois é nos lugares ali envolventes é que tem as outras pessoas. Neste momento, em forma de dinamismo, temos ali um parque verde junto à escola e ali junto ao posto médico e centro de dia. Estamos a trabalhar, e isso está numa fase de contratação, e termos ali um parque de autocaravanas, uma área de serviço para as autocaravanas, para termos ali, começar a ter ali gente, começar ali a dar uma outra vida, ver se alguém se entusiasma e se fixa ali naquele território, porque o que nós precisamos é de pessoas, pessoas e pessoas. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Pois era essa a visão que eu tinha daquilo que devia ser a freguesia, porquanto todos nós sabemos que, se juntarmos a imigração, que também deve ter sido muita, como aconteceu em todo o interior, se lhe juntarmos a partida para o ultramar de tantos jovens para a vida militar que nunca mais regressavam às aldeias de origem, cá temos nós a encontrar a explicação para quê do desordenamento da floresta, para quê da quebra da produção agrícola, para quê do crescimento de mato que arde todos os anos, porque, na verdade, a floresta está a crescer desordenada e descontrolada, mas tem dono. Tem dono. Pode o dono não saber onde tem a floresta, mas a floresta, em toda aquela zona, tem dono, e enquanto nós não tivermos a coragem de falar numa participação entre o Estado, as autarquias e o proprietário, dificilmente encontraremos saída numa estatização absoluta, quer da indústria do fogo, quer do combate a esse crescimento desordenado da floresta no nosso país. Sr. Presidente, em junho de 2017, nesses dias fatídicos da morte e do fogo, ainda não era Presidente da Junta. Para responder, se não fica gravado. Faz favor.
Mas fazia parte de algum órgão autárquico ou de alguma instituição local ou do Conselho? Já tinha pertencido a alguma autarquia? Não, é uma questão de gravação, mas acho que ficou claro para todos. Percebeu a pergunta? Faz favor de responder. Eu fiz parte durante uns anos da Assembleia de Freguesia e na altura do incêndio pertencia ao Executivo, era o tesoureiro da Junta de Freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas claro que acompanhou, mesmo não sendo Presidente de Junta, sendo já vi que pertencia ao Executivo como tesoureiro, acompanhou de perto os factos que marcaram a vida do Conselho e da região nesses dias tão difíceis. Sr. Presidente. Sim, acompanhei de perto, foi o que já aqui referi. Era o drama, era o caos total, era um cenário em algumas aldeias, ou na maior parte das aldeias do norte da freguesia, era um cenário terrível mesmo, devastador, as pessoas a chorar, a lastimarem-se, a perca de familiares, a perca de amigos, aqueles dias, aquelas semanas ali logo no início, a questão dos funerais, terrível. Um ambiente ali muito difícil mesmo, mas um ambiente difícil para todos. Mesmo as entidades que depois começaram no terreno, mesmo em termos da Marinha, do Exército, habituados a cenários de guerra, a situações, tiveram ali também algumas situações bastante complicadas em termos da população, porque não foi fácil para ninguém. Muito obrigado. Sr. Deputado. Imagino quão terrível devia ter sido o ambiente nessa altura e todos nós o sentimos, porque muitos de nós já éramos nessa altura aqui deputados e acompanhámos de perto o que se estava a passar. E por isso mesmo vou-me desviar desse aspecto da sua intervenção e debruçar-me naquilo que é, do ponto de vista político, importante. Já era, nessa altura, candidato assumido a Presidente da Junta, nos dias de fogo, já tinha assumido a ideia de se candidatar a Presidente da Junta? Sr. Presidente. Sim. Mas tenho que referir aqui uma questão em termos pessoal. Sim, mas estava ali num processo pessoal em termos de saúde que depois foi complicado. Eu depois de tomar posse e depois no início de 2018 um problema grave de saúde que afastou-me ali e eu aquele tempo e naquela questão que há bocado me colocou o Sr. Joaquim, Presidente na altura, resguardou-me já na altura ali de algumas situações e de sair para o terreno, foi mais ali na questão das ajudas em termos de bens alimentares, porque em termos de saúde eu tive ali um senão e ali uma situação menos boa. Mas sim, candidato, depois eleito democraticamente, tomando posse depois a 21 de outubro. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Sr. Presidente da Junta, mas pode-se dizer que a tragédia o motivou a concorrer. Quer dizer, ninguém fica insensível e quando se sente que se pode dar ajuda, a tragédia ajudou a empurrar a sua candidatura ou não? Ou antes, pelo contrário, era um fardo muito pesado. Sr. Presidente. É assim, eu tinha feito parte da Assembleia de Freguesia os mandatos anteriores e sempre interiorizei que podia ser uma mais-valia e podia contribuir também para aquele território com algumas coisas que tinha pensado. Mesmo eu referi há bocado esta questão do parque da área de serviço das autocaravanas, foi uma ideia que durante um conjunto de anos fui amadurecendo e fui até que seja realidade. E durante um tempo, isto antes do incêndio, porque depois é assim, o incêndio aconteceu e ninguém estava preparado para a situação, nem ninguém tinha percepção do que era, como é que não era, como é que um conjunto de coisas se ia. Mas antes já tinha assumido o compromisso de ser candidato e sempre defendi essa questão. Sempre lutei, como luto agora pela freguesia. Não é fácil,
não é fácil para nenhum autarca daqueles que está ali no terreno, como eu, como os presidentes de Câmara, num território em que muito envelhecido, em que a desertificação é bastante grande, em que em termos económicos as coisas também não são fáceis, porque certas situações do passado, muitas vezes a falta de incentivos também em termos para os empresários, um conjunto de coisas em termos de estrutura económica que não são fáceis, e isto depois avala toda a estrutura. E é assim, ser presidente de junta num território daqueles realmente é porque se gosta, porque não é a questão, e se formos aqui falar na questão do valor que se recebe, da compensação que se recebe, os 275 euros, não é aí de certeza que um presidente de junta, e a grande dificuldade daqui para a frente é haver pessoas que queiram disponibilizar para esta questão de compor uma lista para uma Assembleia de Freguesia do interior, não só da Graça como de outros lados, porque as pessoas cada vez em termos de não querem mesmo, porque isto exige muito em termos pessoais, em termos de dominar os dossiês, em termos de um conjunto de matérias, é muito exigente. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Deve ter sido uma campanha atípica nos meses de julho, agosto, setembro, com toda a gente dolorida, fazer campanha nessa altura. Mas deixe-me perguntar, tinha algum programa escrito com propostas feitas aos eleitores e aos cidadãos da Graça ou nem para isso houve tempo? Sr. Presidente, para responder. É assim, vamos lá ver, tinha algumas coisas escrito, quer dizer, não houve muito tempo em termos, mas sim, tinha algumas coisas, fiz a freguesia de uma ponta à outra, porta a porta, ouvi a questão das pessoas, porque não foi fácil essa questão, cada um tinha os seus pormenores, os seus problemas, as suas aflições, mas eles também sabiam que aqui a questão, eles tinham o sítio onde se dirigir em termos das candidaturas, e essa questão não era a junta de freguesia. Eles queriam realmente em que depois o trabalho da junta, sim, a questão do despejo da fossa, na altura que se fazia, a questão do atestado, a prova de vida, a questão ali de um conjunto, a questão de continuar a ter o médico e continuar a lutar pelo médico, apesar, claro, isto é uma questão do Ministério da Saúde, não é uma questão de... Mas, claro, ali sempre um acompanhamento ao médico que está ali para que se mantivesse. Isso era fundamental e as pessoas, claro, e, entretanto, também fazer-se alguma coisa pela freguesia. Sim, eram essas as necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para Muito obrigado. Sabia dos apoios do Governo aos municípios e às populações, logo nos dias a seguir a fazer um levantamento da situação para ajudar, refazer, reconstruir. Sabemos todos que o Governo foi para o terreno como nunca tinha acontecido em nenhuma situação, incêndios já tinha havido muitas vezes. Tem consciência do esforço, do envolvimento do Governo no plano de recuperação? Sr. Presidente, para responder. Sim, eu tenho consciência dessa situação, tenho consciência da situação, que houve a questão do Fundo Revita, houve, não na Junta de Freguesia, mas em Pedrógão, NN de reuniões na altura, e isso, quando a doutora Ana Abrunhosa estava no terreno, houve a constante, desde o Sr. Primeiro-Ministro, desde os Srs. Ministros, Secretários de Estado, naquele período. Mas depois também tudo acabou e não. E aqui, com certeza, o ponto menos foi depois, quando fui eleito, não ter havido o envolvimento e a continuidade daqueles trabalhos e fazer pontos de situação e ali um conjunto de situações que era necessário fazer. E isto depois também parou tudo quando existiu, parou, não estou a falar, parou das ajudas, eu estou a falar da questão das reuniões e a continuidade aqui de pontos de situação. E depois a questão, quando foi o incêndio, essa outra terrível situação, em outubro, no dia 15 de outubro, em toda a zona centro, claro, aí pronto, ficámos ali todos um pouco sozinhos. Porque é assim, eu defendo isto, opinião pessoal agora,
que a questão do Exército devia ter continuado, devia ter sido uma mais-valia para os serviços técnicos que estavam no gabinete, ali num conjunto, e mesmo num conjunto de apoio, demolir o que era para demolir, limpar o que era para limpar em termos das aldeias, entrar no terreno a questão que o Exército tem da parte da engenharia e em conjunto com as empresas da zona fazer-se ali a limpeza tinha sido bastante importante na altura e fundamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito disso, e referindo-se já há pouco à doutora Ana Abrunhosa e ao Exército e à Marinha, disse-nos que saiu tudo e tudo ficou pior e mais descontrolado. Quando nós ficámos aqui, querem dizer que ficaram ali mais ou menos ao abandono, o que é que queria concretamente dizer com esta referência à senhora doutora Ana Abrunhosa? Sr. Presidente, faz favor. A doutora depois foi fazendo o acompanhamento, claro, não teve no terreno, teve depois em Coimbra. O que eu queria dizer é aí a questão do Exército, da Marinha, teria sido uma mais-valia se continuassem no terreno. Foi este o exemplo que eu disse. Podia ter entrado no terreno a parte da engenharia e tinha sido um apoio dado em termos aqui da limpeza das aldeias, de tudo que ainda havia, dos destroços das casas, um conjunto de situações, podia ter sido uma mais-valia, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pode-nos dizer agora a noção do volume de prejuízos nas várias áreas que afetaram, e também na habitação, que afetaram a freguesia da Graça? Um cálculo estimado do... Sr. Presidente. Números não lhe posso dizer, números concretos. É assim, há danos irreparáveis, não é? As pessoas perderam o potencial em termos da agricultura, que não sei quando é que vão recuperar, e muitos abandonam, nunca mais recuperam. Em termos das casas, as casas foram reconstruídas, tudo muito bem, mas aquilo que as pessoas tinham, a questão de bens, a questão, certos utensílios antigos, claro, esses perderam-se nunca mais. E tudo isto... só empobrece mais este território. Este e os outros. Sempre que há um incêndio, fica sempre a perder. Por muita questão, sempre a perder e nunca se fica a ganhar nada. E aqui o desalento das pessoas e o abandono passa muito por aqui, por estas questões. Muito obrigado. Para prosseguir, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o Fundo Revita, juntando meios públicos e privados para ajudar as vítimas dos incêndios, foi uma medida possível e correta no seu entender, nos seus objetivos, com a visão que tem desde 2017? Sr. Presidente, faz favor. Foi, sem dúvida, foi, porque assim, se não fosse assim, também, pronto, como é que seria de outra maneira? Não. Mesmo agora aproveitando, faço aqui uma referência a este... A referência que o Tribunal de Contas fez sobre a questão das ajudas e a questão... Acho que sim, esta questão das ajudas no futuro tem que ser... sem ser a questão das ajudas, as ajudas em termos de ajudas dos portugueses. A questão das contas solidárias, a questão... Isso tem que tudo ser regulamentado e tem que ser procedido de uma outra maneira. Só que uma pequena referência, e nessa questão, é assim, fruto das terríveis imagens da questão do incêndio e dos carros, fruto dessa questão, verificou-se algo neste país nunca se verificou. A questão de todos quererem vir ajudar, de todos quererem dar, de NN contas solidárias, de NN pessoas que vieram, as que entregaram nas instituições, Câmara Municipal, Santa Casa, juntas de freguesia, associações entregaram, de um momento para o outro, toneladas e toneladas de roupa, uma coisa, de bens alimentares, de utensílios para casas, de mobílias, NN situações, isto em termos às instituições, mas também passou muitas pessoas de porta a porta, pronto, por iniciativa própria ou organizados, em que também distribuíram muita coisa e ajudaram com muita coisa. Que até hoje ninguém sabe quem é que são e ninguém sabe quantos é que foram e o que é que realmente deram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegaram às juntas de freguesia bens para serem distribuídos pelas populações. Isto é, as juntas de freguesia foram parceiros ativos na distribuição de bens oferecidos pela população e foram distribuídos de acordo com os critérios que entenderam na junta de freguesia de acudir às pessoas mais necessitadas. Sr. Presidente, para esclarecer. Sim, sim. Nos primeiros tempos, sim. Nós, na Junta de Freguesia da Graça, em termos de roupa, num espaço do mercado, foi lá a questão da roupa. Em questão dos bens alimentares, junto à Junta de Freguesia, foi na Associação de Melhoramentos da Graça, que era a questão da recolha dos bens alimentares e sim, durante um tempo era a recepção aí e foram distribuídos às pessoas, às populações, durante um tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A generalidade da população do nosso país, do nosso interior em particular, é gente boa e muitas vezes não é isso que transpassa numa comunicação social que conhece mal a maneira de ser. Acredito que o povo da Graça não é com certeza nenhum bando de malfeitores. O que é que o Sr. Presidente da Junta pensa da violência com que alguma comunicação social tratou certos casos que aconteceram, particularmente na questão da reconstrução de casas no Concelho de Pedrógão? Sr. Presidente, para responder. É assim, a comunicação social, o dever deles é informar. E, é assim, deve ser uma informação coerente e uma informação realmente do que está a acontecer. Mas só para voltar ao seguinte, na noite do incêndio, o incêndio foi à tarde, durante a noite. Não é admissível, porque isso, as famílias ainda hoje lamentam essa situação. Para se transmitir ao mundo, para se transmitir ao país, tenha que se vir fazer uma filmagem em cima de uma pessoa que acabou de falecer, que está ali ao lado. Mas é necessário vir filmar ali a pessoa, fazer uma reportagem em direto em cima ali da pessoa que faleceu. Não, e é assim, isto não se pode aceitar. E foi terrível depois um conjunto de situações que ainda hoje são, que ainda afetam e abalam ali muitas pessoas, a questão psicológica daquelas imagens dos carros. Porque não arderam só aqueles, infelizmente, na 236. Arderam N carros espalhados por aquele território. E aquelas imagens constantes ali ao minuto, isso provocou um efeito extremamente mau em termos psicológicos. E acho que em termos de comunicação social deve informar quando deve informar, mas tudo o que vai para lá vender uma notícia só por vender é péssimo. É péssimo. A questão das casas e a questão de tudo o que foi feito é assim, vamos lá ver uma coisa, eu há bocado disse, aqui já referi que não foi fácil todo este processo para ninguém. Mesmo quem lidou com a questão dos processos das casas, ali sobre uma questão de um conjunto de coisas, de tentar fazer bem, porque assim, Pedrógão estava ali pessimamente mal em muitas das questões, a questão do incêndio, das pessoas, mal, criou-se ali uma má imagem, Pedrógão não merecia aquilo. Não merecia Pedrógão, não merecia Figueiró, não merecia a Castanheira. E isto tudo porquê? E estamos aqui porquê? Porquê? Porque existiu um incêndio. E morreram 66 pessoas. E depois disso, impensável, depois em outubro, outro incêndio, mais 45. E isto é que é lamentável de acontecer. Mas depois disso, continua a acontecer incêndios, continuam a morrer pessoas. E até quando é que vamos andar aqui todos a chegar ao verão e nesta aflição, e nesta questão. E o Estado sempre a gastar dinheiro, a ajudar, mas as pessoas... E não há nada que pague a perca de uma vida humana, de um bombeiro, seja quem for, das populações. Isto é péssimo, é terrível, é mau. E isto, a sociedade, todos nós,
Somos culpados num conjunto de situações. As coisas têm, ano após ano, acontecido, ano após ano, as coisas estão piores. Esta questão das alterações climáticas não são fáceis, porque a propagação do incêndio é terrível. E depois a comunicação social que veio arrasou completamente Pedrógão e a Graça, e todo o Pedrógão, o Conselho e a Graça, porque assim não merecíamos e as pessoas não mereciam esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da Junta, vivendo lá em cima, conheceu alguma situação fraudulenta envolvendo o Revita e a reconstrução das casas? Sr. Presidente, para responder. Sr. Deputado e Srs. Deputados, essa é uma questão que eu tenho muita dificuldade em responder nas questões. Se as questões existiram e se as questões... É assim, as pessoas candidataram-se, apresentaram as suas candidaturas. Essa questão, e afirmo aqui, não houve nenhuma questão em termos de junta de freguesia. Desde que eu sou presidente, nunca fui chamado nem atido em situação nenhuma. Nem a junta de freguesia foi pedido à junta de freguesia e a mim como presidente para me pronunciar, fosse do que fosse. Agora, é provável que haja situações, não digo, é assim, eu não conheço os processos, eu para estar a dar uma resposta concreta, afirmativa, tinha que conhecer os processos. E eu não conheço os processos, eu nunca me passou para a minha mão nenhum processo. Eu não os vi, nunca os analisei. É provável que haja situações, eu não vou dizer que... Esta questão, e há bocado eu não... Depois não fui esclarecedor com o Sr. Deputado do CDS, porque é assim. Há um conjunto de situações, em termos da junta de freguesia, necessárias que tinham que ser orientadas. Esta questão das casas e esta autorização e que as casas fossem feitas e atribuídas aos empreiteiros e o pagamento e essas coisas, isso foram tudo processos que eu desconheço, eu não sei. Não passaram, não tive por dentro deles. Se tivesse, em algum momento, eu agora podia aqui referir qualquer situação, mas não. E aqui tenho alguma dificuldade, ou tenho muita dificuldade mesmo, em referir aqui nas situações. Situações, pois, para analisar e para se ver realmente algumas que não estejam bem. É assim, aquela comissão trabalhou ali sob grande stress, sob grande... A questão para Pedrógão, e há bocado eu estava com esse raciocínio de Pedrógão, de ter o máximo do máximo das pessoas alojadas nas suas casas até ao Natal, como era a intenção do Sr. Presidente da República e como era a intenção do Governo e dos seus ministros de terem. E Pedrógão não quis ficar mal nessa questão, porque já estava mal muita coisa, já estava tudo mal. E assim, não quis falhar e para que as pessoas realmente tivessem um Natal condigno naquele ano. Agora, claro, as pessoas são seres humanos, tanto as pessoas que trabalharam com os processos, são seres humanos, e o ser humano também tem falhas. Não digo que não haja e que não haja situações, mas é como digo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor. Falou-se de muita coisa, mas uma das coisas que mais se falou foi a questão da mudança do domicílio fiscal, com a ideia de tirar proveito na construção de primeiras habitações em vez de segundas habitações. Essa situação foi falada, foi comentada, existiu. Há quem diga que agora já estão a mudar outra vez o domicílio fiscal para as terras onde antes habitavam. Tem algum conhecimento dessa situação? Sr. Presidente, para responder. Quanto a essa situação, isso foi referido. Que tivesse existido situações em termos da freguesia da Graça, que tivesse a tal declarações em termos da junta de freguesia a comprovar essas situações, não houve. Não houve. E isso eu posso lhe afirmar aqui que não houve. Não passei, enquanto presidente do Executivo e da freguesia da Graça, não assinei nenhuma, não houve. Se houve outras situações, pois, na freguesia da Graça, não. Muito obrigado. Sr. Deputado.
E quanto ao apetrechamento das habitações, conheceu alguma situação de aproveitamento indevido, entrega de mobiliário, eletrodomésticos ou outras situações? Sr. Presidente. É assim, eu desconheço. Daquela altura em que tivemos os bens, tanto alimentares como roupas, como alguns bens para as casas, o que nós tivemos, entregámos. Outras situações, ou como é que foi, não consigo. Da mesma maneira, foi aquilo que eu referi há bocado, na questão dos particulares que ajudaram porta a porta. Lá está. Também ninguém sabe quem é que foi, o que é que não foi, o que é que deram, o que é que não deram, como é que deram. Pronto. Agora, outras situações, não. As situações é assim, as pessoas foram ajudadas, as pessoas têm, e houve muita ajuda mesmo, mas mesmo muita ajuda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Santinho Pacheco. Finalmente, o apuramento dos prejuízos agrícolas na Graça, levantamento feito pelo Serviço da Direção Regional de Agricultura, com o apoio, penso eu, das juntas de freguesia, levou ao preenchimento na sua freguesia de 279 declarações de prejudicados. Acompanhou de perto esta questão da parte agrícola? Isto comprova-se, não se comprova? Sr. Presidente. Sim, acompanhei de perto e até lhe digo que, Sr. Deputado, que recebemos a informação à sexta-feira, depois que o Presidente ele ligou-me e que não estava, fizemos depois uma informação, porque iam estar os técnicos depois à segunda-feira e as pessoas não sabiam. Fizemos depois ali uma informação e andei eu depois no fim de semana a distribuir na caixa do correio das pessoas para que se dirigissem à junta de freguesia e foi a fase inicial do levantamento dos prejuízos. Sim, tiveram os técnicos, foi o que eu disse, havia uma população bastante idosa e os técnicos estiveram na junta de freguesia há alguns dias a fazer esse levantamento em que as pessoas chegavam lá e relatavam e davam os seus prejuízos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Junta. Deixe-me cumprimentá-lo e, em si, cumprimentar aquilo que são os autarcas de freguesia, que tão bem conhecem o seu território e que eu e todo o parlamentar do PSD têm grande respeito. O PSD requeriu esta comissão de inquérito legislativamente por respeito às vítimas e com o intuito de apurar a verdade. Nunca estiveram em causa aquilo que são agentes desta região. E, Sr. Presidente, permita-me, Sr. Presidente da Comissão, permita-me que eu, com o devido respeito, diga isto. Estou um pouco cansado de algumas inverdades, porque as suspeições não são do PSD. As suspeições são levantadas pela Auditoria do Tribunal de Contas. Ipsis verbis dizem, sob a falta de transparência a determinada altura, que a comunidade afetada não foi suficientemente envolvida, os critérios para a concessão dos apoios não foram claros. E mais, sobre a agricultura, diz ainda que não sucedeu esse apoio na área da ajuda ao setor agrícola, no qual nem sequer foi definido o fim a que se destinava o apoio. Isto é que levou a querermos esta comissão de inquérito. Não é, e estas suspeições são levantadas, como digo, pela Auditoria do Tribunal de Contas. E julgo que é importante lembrar o objetivo da Comissão, que é bem claro, apurar responsabilidades, corrigir as questões que estiveram erradas para o futuro não termos situações idênticas. Aliás, ficámos hoje a saber que o grande feito do Governo foi ter ido para o terreno prometer apoios, digo eu. E porque estamos em dias de jogo de futebol, permitam-me estar um pouco mais à vontade nessa matéria para dizer que o Sr. Deputado há pouco parecia quase um defesa central do Governo. Sr. Presidente de Freguesia, a Graça é predominantemente rural. Sabemos que o Governo, na altura, canalizou 58% do Revita para a agricultura. Não concorda com o facto de 70% desse fundo, que era proveniente de entidades que eram entidades privadas, não tenha sido utilizado para a agricultura, demitindo-se o Governo da sua responsabilidade por via daquilo que é o Ministério da Agricultura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar a todos. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Sr. Deputado Hugo, agradeço as suas palavras que dirigiu inicialmente.
e respondendo-lhe o seguinte, esta questão da agricultura, como disse, havia um grupo pequeno de agricultores que tinham a questão do parcelário e tinham já as ajudas antes de incêndio. Todos os outros eram uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar para o consumo de casa. E, claro, as pessoas fizeram a sua declaração de perdas e houve esta questão dos 5.000 euros, que muitos baixaram a fasquia para ficarem enquadrados dentro dos 5.000 euros. Claro que isso não vai pagar e não vai fazer ali a recuperação em termos da agricultura. Muitos deles são pessoas de idade que neste momento até já desistiram porque não conseguem, as forças não dá, a idade é avançada, não. Outros, sim, por exemplo, em termos dos apicultores, alguns retomaram, mas depois também já tiveram esta questão do ano passado e este ano da vespa asiática que lhes deu ali já cabe das colmeias e baixa de produção. E outros mesmo não, pura e simplesmente ficaram desanimados com a questão e não mesmo em termos da agricultura e, claro, aqui a perca de rendimentos e um bocado também abandono aqui da agricultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, eu suponho que, então não me saiba dizer mais ou menos quantos agricultores tiveram apoio, quer daqueles 1.053 aos 5.000, ou depois dos 5.000 naquilo que era candidaturas ao PDR 2020. Sr. Presidente. Não, números concretos não tenho. Não lhe posso estar aqui a dizer que todos aqueles que em termos dos 5.000, as pessoas, é assim, os apoios foram atribuídos, mas depois houve técnicos da agricultura que tiveram no terreno a verificar as questões e o que é que tinham e que plantações é que tinham. E esses receberam. As outras candidaturas não tenho conhecimento, não sei dizer quantas, mas não tenho, porque não tenho esses dados, não tenho. Mas não, todos eles das candidaturas que foram, em termos ali de agricultura, foram e estão e retomaram. Sim, isso é verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Permite voltar atrás. O que eu há pouco lhe queria perguntar, se não percebeu bem, é que o valor do Revita, os tais 58%, que foram utilizados para a agricultura, se deveriam ter sido para a agricultura, se não eram necessários para a recuperação, não só da agricultura, aliás, da agricultura, eram necessários, mas por via do Ministério da Agricultura e não do Revita. Digo eu, mas pergunto-lhe se não devia ser dessa forma, e devia ser do Ministério. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. São questões técnicas que, pronto, se foi por Revita, devia ter sido por agricultura, ou vice-versa, ou por uma outra. Pronto, é assim. A questão ali, e eu compreendo a sua questão e um conjunto de coisas, foi chegar e combater ali os prejuízos, minimizar ali um conjunto de prejuízos às populações. Mas, claro, se devia ter sido de uma maneira ou de outra, isso não consigo, porque não tenho dados técnicos nesse aspecto, que sejam de uns ou que sejam de outros, ou seja do Revita ou que seja da agricultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Eu pergunto isto porque o relatório da Direção Regional de Agricultura e Pescas dizia que tinha uma estimativa de um custo de 3,2 milhões de euros para restabelecer o potencial produtivo da Freguesia da Graça. E sabemos que 3,4 foi o que foi usado para todos os concelhos, não só para prejuízos em mortes de animais, necessidades de alimentação, para além do resto. E isto é que me leva a ter esta afirmação e perceber se considera que o Estado apoiou devidamente os agricultores e produtores agrícolas na sua freguesia. Foram suficientes os fundos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Vamos lá ver uma coisa. Os fundos existiram. Os fundos existiram, efetivamente, não é? E, com certeza, as pessoas, em alguns aspectos, até tiveram que baixar e tiveram ali aquele receio de fazer a candidatura. Porque a candidatura pressupunha um conjunto de coisas que as pessoas, documentação, ser empresário em nome individual, ali um conjunto de situações que alguns têm avançado nesse aspecto, tinham
feita a candidatura e esse valor tinha sido atribuído. Com certeza, esse valor que está a falar vai nesse. Com certeza das pessoas não terem feito a tal candidatura e não estarem ali e terem só cingido aos 5.000 euros. Claro, provavelmente essa situação faz todo o sentido. Claro, mas é aquilo que estou a dizer, população idosa ou de meia idade, com um conjunto de situações e as pessoas, pronto, quando tiveram-se ali, saíram prejudicados, mas muito prejudicados, e há bocado foi referido a questão da perda do potencial produtivo. Pois, é assim, as pessoas durante anos e anos, a questão que conseguiam produzir em termos da sua agricultura, já não tinham que despender dinheiro depois a comprar em termos do centro comercial ou da loja, pronto, porque produziam. Compravam depois as outras questões que eram só extremamente necessárias. E, claro, as pessoas, quando tiveram só na questão dos 5.000 euros e não avançaram na candidatura, pronto, atendendo a um conjunto de situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra. E porque também houve uma série de empresas que sofreram com o incêndio, com esta tragédia, o Governo criou na altura uma comissão para atribuir apoios no âmbito de Portugal 2020. Sabe quem é que geriu o processo? A freguesia foi chamada ao processo. E pergunto-lhe também se a monitorização e execução dos apoios foi feita por quem? Se sabe. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Não, como disse, e já referi aqui várias vezes, não. Eu, como Presidente, não fui chamada a coisíssima nenhuma, nada. As empresas locais candidataram, sim, a projetos de recuperação. Houve a questão de um lagar de azeite que ficou completamente danificado. O proprietário apresentou o projeto, requalificou, está neste momento a trabalhar, tem instalações completamente novas. A empresa Enerpelet, na altura, completamente destruída, porque era material linhoso e das limpezas das florestas. Claro, um incêndio, eles tinham um estaleiro, claro, ardeu tudo, danificou a empresa toda. Foi quase uma perca, porque é uma empresa com bastante dimensão e que depois, em termos de candidatura, sim. A empresa Fernando e Fernandes, também bastantes danos, ligada também à questão das madeiras, estacas de madeira e outras, candidatura a trabalhar. Uma empresa Furbertal, também perda total, ou praticamente, depois com uma candidatura está a trabalhar. Tudo estas empresas são os empregadores ali em termos do parque industrial, o mini parque industrial que existe lá na Graça, no Pinheiro Bordal. E se não fosse essas candidaturas e essas, como outros, em termos de produção, se não fosse essas candidaturas, claro, não de certeza, e claro, neste momento mais desemprego, mais desertificação, porque essas pessoas, entretanto, já tinham que ir à procura de emprego noutros locais e neste momento não estavam lá neste território e na freguesia da Graça. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pode continuar. Suponho que todas elas foram recuperadas, então. Sr. Presidente? Sim, as empresas todas recuperadas, sim. Mesmo uma empresa de combustíveis, reboque, assistência de pneus, Atron, sim senhora, também a trabalhar e recuperada com funcionários, sim. E aos poucos e poucos aqui em termos produtivos e em termos económicos, algumas coisas, sim. Agora, com outro problema, que entretanto que ninguém estava a prever essa situação, com algumas dificuldades atendendo à questão do Covid, a questão em termos aqui económicas, pronto, deparam-se aqui agora com outra, ainda não tinham recuperado da outra situação na sua plenitude em termos de produção e agora aqui já com outro problema e com outra questão, mas outro assunto diferente. Sr. Deputado. Sr. Presidente, a Lei 108 de 2017 estabeleceu medidas de apoio às vítimas dos incêndios de 2017, como acompanhamento gratuito da SNS, isenção de taxas moderadoras, alojamento temporário. Foram várias as medidas que existiam. Eu julgo que na sua freguesia elas existiram. Também julgo, se estiver errado, corrija-me, que a ajuda freguesia não foi envolvida, como não foi nos outros processos, também nesta matéria. Mas elas tinham direito a compensação daquilo que eram as fontes de rendimento, se perderam as fontes de rendimento, terem
compensação dessas com fontes complementares. Há pouco percebi que não houve apoio às quebras de rendimento. Portanto, deduzo que estes apoios não foram atribuídos na sua freguesia, certo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, responder. Que eu tenha conhecimento exato em termos de perca de rendimento, não. Em termos de perca de rendimento, não. Sr. Deputado. Sabe-me dizer quantas casas foram afetadas pelos incêndios? Eu há pouco não percebi se tinha dito, se não. Sr. Presidente. Foram muitas, mas eu digo-lhe uma coisa, esta questão das casas, como já referi aqui, foi matéria e assunto, não pelo seguinte, e não tenho os dados, não os perguntei e não questionei, porque assim, havia o gabinete, o GOR, o Gabinete Operacional de Reconstrução, de Recuperação e Reconstrução, que geria toda essa questão. E claro, se a ideia base na altura era reconstruir, era matéria que estava deste gabinete, e aqui é tal coisa, como não houve a questão dos pontos de situação, das reuniões de pontos intermédios em certas alturas, para saber como é que era a evolução, eu também não. A questão era que fosse tudo recuperado, que se fosse dada uma imagem positiva em termos de reconstrução, que se fosse dada uma imagem em termos das aldeias, de umas aldeias mais atrativas, modernas, acolhedoras para aqueles que lá ficaram, mesmo para aqueles que nos visitam, e esse era um trabalho aqui deste gabinete, e claro, não de todo, e digo-vos uma coisa, há bocado não respondi, não foi por não querer responder, é porque esta questão da recuperação não todo, e eu não abordei em qualquer altura esta questão, porque havia um gabinete, havia a questão da Câmara Municipal, que é o responsável, não há em município nenhum uma reconstrução ou uma construção que se faça que não haja a questão da Câmara Municipal, seja onde for, né? E não, por isso, esta questão de casas não foi tema da Junta de Freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir. Eu queria deixar bem claro que a posição do PSD não é quanto às segundas habitações, pela importância que elas têm para a região, como é óbvio. É sim pela tentativa ou não de que as segundas habitações passassem por primeiras habitações. Eu já percebi que não houve envolvimento de parte da Junta de Freguesia nestes processos, mas o facto é que, se tiverem sido recuperadas algumas dessas supostas segundas habitações, podem ter sido prejudicados aqueles que precisavam realmente da recuperação da sua habitação. É verdade a minha afirmação? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Vamos ver uma coisa. Era grave, muito grave, neste momento, em termos de primeira habitação, ainda haver situações, 3 anos depois. Aí sim, era grave. Agora, a questão é assim, foi o que eu disse, o objetivo inicial era a reconstrução de tudo, mesmo para dar uma imagem positiva de todo este território. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Mas, a dada altura, o Governo, com o Orçamento de Estado, prevê a possibilidade das câmaras poderem fazer os seus regulamentos para apoio às segundas habitações. E atualmente, a Câmara de Pedrógão Grande também o fez, aliás, com uma dotação até, julgo eu, se não estou errado, até 50 mil euros, o teto máximo em termos de comparticipação elegível. Mas havia alguma expectativa da parte da população que o Revita contemplasse a reconstrução total ou parcial destas habitações a 100%? Sr. Presidente. Pronto, aí a questão. Há bocado, quando já questionaram sobre essa questão e sobre a questão que eu depois referi sobre o regulamento, que o Sr. Deputado questionou, que eu depois não disse, e eu não quis avançar para não... Mas essa questão dos 50 mil euros era... Havia situações que era mais, em que as pessoas depois, além desses 50 mil euros, tinham que depois comparticipar o que fosse a mais. É assim, não é? É. E lá, pronto. Já respondeu, a pergunta era retórica. Eu interpretei como retórica e o Sr. Presidente acabou por responder. Continuar, Sr. Presidente, pode continuar.
Pronto, e aí muitos processos das segundas habitações não terem ido, passam um bocado, porque a ideia inicial que as pessoas interiorizaram é que era tudo mesmo, efetivamente tudo. E claro, uma pessoa perde tudo, mas depois a certa altura a compensação é assim, a pessoa depois tem que entrar com Y. E claro, muitas situações depois foi não. Sr. Deputado. Pressuponho que a identificação das segundas habitações com o regulamento também não houve envolvimento da Junta de Freguesia. Se estiver errado, corrija-me. Mas sabe quantos proprietários é que se candidataram no âmbito do regulamento? Tem uma ideia? Sr. Presidente. Nesta segunda fase, depois do regulamento, muito poucos mesmo. Sr. Deputado. E sabe-me dizer se uma coisa é candidatarem-se e ser atribuído, outra coisa é receber aquilo que é a verba para poder fazer. Sabe se há casos desses ou não? Sr. Presidente. Que eu tenho conhecimento, acho que ninguém recebeu. Sr. Deputado, tem a palavra. Continuar. Há casos de, eu há pouco não percebi, de segunda habitação que ficaram devolutas ou abandonadas e que, no fundo, porque não tinham apoio? Sr. Presidente. Há muitas casas de segunda habitação que estão lá, que foi o que eu mostrei aqui nesta fotografia. É isto. É este mono que lá está, neste momento. E há N casas deste género. Há bocado, quando eu falei na questão do Exército e na questão da Marinha e na questão da Engenharia, com certeza era, na altura, a questão da limpeza destes espaços. Tinha sido importante. Porque este espaço agora está lá, um mono, a potencializar aqui um conjunto de situações, um conjunto de problemas, a caírem e a ruírem para a via pública. Outro incêndio, outra questão, isto está cheio de lixo, cheio de silvas, cheio de tudo e mais alguma coisa, a potencializar aqui mais um barril de pólvora para uma futura situação. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Com esse cenário, pergunto-lhe se há pessoas que tenham abandonado a freguesia em consequência dos incêndios. Tem conhecimento? Sr. Presidente. Concretamente, de pessoas, casais, meia-idade, não. Agora, claro, os jovens, isso já não posso dizer que sim, isso eles nem querem ouvir falar. Atenção, que eu quero deixar aqui só um parênteses. Nesta questão do Covid, e agora nesta questão, quando foi o desconfinamento e esta questão de férias, houve muitas pessoas a passarem pela Freguesia da Graça, a estarem algum tempo em casa de familiares, em casa, muitos que já não vinham há algum tempo, e foi, entre aspas, aqui o refúgio para muita gente mesmo. E até pode ser que no futuro os jovens comecem a ver aqui outras oportunidades e outras questões e voltem realmente. Mas também é uma questão, hoje em dia, um jovem, ou seja, quem for, ou mesmo os senhores deputados, ou que cheguem a um território daqueles, é assim, fundamental, haver comunicações móveis e haver internet. E aqui, mais um problema que nós temos, porque é assim, se já tínhamos um problema antes do incêndio, depois do incêndio, todo aquele serviço prestado pela MEL, que é quem detém ali a rede na Freguesia da Graça e em todo aquele território, é de lamentar. Lamentar mesmo. É muito mau. Péssimo. Não há rede, sítios sombra, mesmo nos sítios a rede é muito fraca ou quase inexistente. Eu mesmo em termos de junta de freguesia é uma lástima. E estou ali no centro da Graça, todo ali à volta, N problemas. Claro, há aqui um conjunto de situações. E é assim, as pessoas que têm um serviço pagam a fatura mensal à MEL. Mas em termos de depois do serviço que a MEL disponibiliza para as pessoas, é de lamentar. Outras operadoras, muito dificilmente ali. Pronto. E ali é uma situação complicada, com uma questão de que na altura muito se falou, e isto agora no enquadramento, na questão do Ciresp, que é outra das complicações. A complicação ainda maior é que é assim, ardeu tudo. Num incêndio que volta outra vez novos problemas em termos de comunicações, porque os cabos passam ali no meio da floresta.
A questão do Ciresp é assim, está aqui a antena, deste lado vem o cabo das comunicações, deste lado vem o cabo da EDP. O primeiro que arder é o primeiro que desliga o sistema. Isto passa-se em tudo. Foi lamentável, as vítimas nem a questão do 112 conseguiam ligar para pedir auxílio naquela noite e que tiveram ali à espera que alguém passasse ou que alguém aparecesse que as levasse. Isto não pode acontecer. Isto são situações que aconteceram naquela altura que não podem de maneira nenhuma acontecer. E nesta questão das comunicações há muito a fazer nesta matéria. E se queremos realmente, todos, sem questões aqui políticas, pensar na questão do interior, medidas concretas para o interior, irmos a tempo para ver se conseguimos ainda agarrar aqueles que lá estão e potencializar pessoas que venham para o interior, que se fixem na freguesia da Graça e em todo este território, temos de ser todos juntos. Temos de trabalhar aqui num conjunto de situações, todos. Senão, isto são territórios que têm os dias contados. E aqui, todos nós somos responsáveis nestas situações. As medidas para o interior, a ANN se fala de medidas... E então, onde é que estão as medidas para o interior? E os empresários? E as pessoas? Continuo a dizer, falta pessoas. Desde a idade que estejam a nascer, dos 4 anos até aos 40, 50. Dentro destas faixas etárias faltam pessoas. Há bocado referi a questão da escola. Assim, para o ano, com certeza, vou ter alguns problemas em termos da escola e a escola é capaz de encerrar. Porquê? Porque não há alunos para iniciar a questão do primeiro ciclo. Não há, se for a questão, mas agora vai a empresa X ou Y fixar lá no Parque da Graça ou no Parque Industrial ali da zona. Pois, e a questão da mão de obra? É aqui um conjunto de situações que todos juntos, e aqui precisamos todos muito da ajuda, e porque esta questão demagógica e dizer mal e um conjunto... Não, precisamos de soluções, precisamos realmente de ajuda, precisamos sim que alguém, e esta questão que eu referi aqui de não estarem envolvido nas situações... Quando o Sr. Presidente da República muitas vezes foi ao território, foi ao Nudeirinho, foi à Figueira, apoiou as populações, certo? Mas, com certeza, também a questão da reunião de trabalho. Sr. Presidente, na sua freguesia da Graça, quais as necessidades, quais as questões, quais um conjunto de situações. Tive essa oportunidade e só no dia 17/7 com a doutora Ana Abrunhosa. Até, mas o incêndio foi em 2017. E só agora. Há aqui um conjunto de situações que realmente olhamos para esta questão do interior com outros olhos e com outra maneira e outras questões no geral, ou então muito dificilmente. Porque, desculpem lá, só aqui, porque é assim, são portugueses, pagam os seus direitos, os seus impostos, precisam de cuidados de saúde, precisam de um conjunto de situações, como as pessoas estão aqui em Lisboa, como as pessoas estão em Coimbra, como as pessoas estão no Porto, porque também são portugueses os que estão naqueles territórios, e nomeadamente na freguesia da Graça. Agora sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, concluo assim das suas palavras que matérias como a internet ou como o Ciresp não passaram de promessas demagógicas de parte do Governo. Mas considera que a dotação do Estado, que o Estado previu para o Revita, foi suficiente para dar resposta às necessidades, nomeadamente a questão da segunda habitação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Não posso dizer que foi suficiente. Não foi suficiente. Tanto não foi suficiente que há esse regulamento da Câmara Municipal a fixar os 50 mil euros, como houve noutras câmaras, como houve outras situações. Não foi suficiente. E nada disto é suficiente para combater ali, ou para combatar ali os prejuízos que foram ali causados, os danos que foram ali causados a toda aquela população, tudo, e continuo aqui a afirmar, tudo derivado ali da questão do incêndio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Sr. Presidente, há pouco já aflorou este assunto, mas depois desta tragédia infeliz, soubemos tirar as respectivas ilações. Depois do incêndio houve medidas que foram adotadas de um reforço ao combate aos incêndios em Pedrógão Grande. Foram contratados mais recursos humanos. Não sabe dizer sobre isto. Sr. Presidente.
Em termos de bombeiros, não sei, não faço parte dos bombeiros, não. Só queria deixar aqui uma mensagem, estamos a falar da questão dos bombeiros, aqui uma mensagem ao subcomandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, o comandante Augusto, do momento terrível e dramático que, entretanto, passou desde essa altura até agora. Era comandante dos bombeiros, tinha os elementos dos bombeiros em termos do corpo ativo que tinha. Como disse, é um território de baixa densidade. Há poucos bombeiros também. Não é fácil aos comandantes dos bombeiros, tanto de Pedrógão, como de Figueiró, como da Castanheira, manter ali um dispositivo nesta altura de incêndios, porque não é só ter um dispositivo ou ter um grupo ou dois para a questão dos fogos florestais, é preciso também ter as equipas de saúde, que depois fazem o acompanhamento das pessoas de idade, da questão do acidente, na questão da pessoa que necessita, que se está a sentir mal, na pessoa que está no lar e que está-se a sentir mal e precisa de ir para os hospitais, na questão de deslocar doentes a tratamentos aos hospitais. E aqui o deslocar o doente aos hospitais é assim, nós agora temos a questão da A13, caríssima, para uma questão do interior, bastante cara, mas é assim, estamos ali a 40 km dos hospitais centrais em Coimbra. Estamos a 80 km depois de Leiria. E estamos ali, 3 concelhos no norte do distrito de Leiria, junto ali ao Zézer, que muitas das vezes não esquecem-se de nós. Nós pertencemos ao distrito de Leiria, sim senhora, mas Leiria muitas vezes esquece de nós. Depois, em termos de saúde, é Coimbra, mas Coimbra não é o nosso distrito. E estamos ali um bocado encalhados e um bocado esquecidos. E não pode ser. É necessário reunir esforços, sem aqui as questões e divergências políticas que podem existir, mas é necessário olhar para aquele território como um todo, é necessário olhar para aquelas pessoas que necessitam realmente de apoio e são portugueses e que precisam. Obrigado. Sr. Deputado. Sr. Presidente, uma coisa concreta. Sabe-me dizer o que é que se passa com a reconstrução de ermida de Nossa Senhora das Brotas, que consta do levantamento do Iru? Sr. Presidente. É uma capela na localidade da Adega. Teve a visita do Sr. Bispo Virgílio, porque, lá está, aqui em termos da Diocese pertencemos a Coimbra, mas estamos no distrito de Leiria. Em 2016, o Sr. Bispo, quando veio ao Conselho de Pedrógão Grande, esteve aqui nesta capela também, na Paróquia da Graça. E lamentavelmente está assim, desde o incêndio até agora, NN situações, NN promessas, e está assim. As populações aqui têm feito muito reparo nesta situação. Eu tenho falado com algumas entidades. Na altura, com o padre que estava em Pedrógão Grande, o padre Júlio, falou-se, enviou-se alguns ofícios. Até tinha o meu colega da Junta de Freguesia de Leiria, que também estava disponível a ajudar, mas até agora a questão é esta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Desculpe eu insistir, mas pode-me materializar o que é que falta e que promessas é que são essas? Porque é que ela está parada? Sr. Presidente. Há um compromisso assumido da Câmara Municipal e várias vezes falado em Assembleia Municipal, ainda há bocado se falou e questionou. Também aqui eu tenho questionado várias vezes a Câmara Municipal e várias vezes em Assembleias Municipais, que está nas atas das Assembleias. Há promessas desta questão de ir para a frente, só que, pronto, ainda não foi. Sr. Deputado. Sr. Presidente, por último, agradecendo desde já aquilo que foram os seus esclarecimentos, embora já tenha falado sobre esta matéria, mas eu fiquei com uma preocupação ao ouvi-lo há pouco, quando disse a da altura que o Exército, a Marinha, a professora Ana Brunhosa saíram todos. E julgo que queria dizer que estas pessoas deixaram o território ao abandono, agentes ao abandono e à sua sorte. Percebi bem ou não?
Não, Sr. Deputado, o Sr. Presidente queria fazer só uma retificação, se o permitir, a bem do esclarecimento. Tudo bem, Sr. Presidente, diga o que eu queria dizer. É assim, a doutora Ana Abrunhosa sempre acompanhou a situação. É assim, não teve o período que teve a conduzir os trabalhos, foi depois para Coimbra, acompanhou sempre. Eu não posso dizer aqui que a doutora Ana Abrunhosa não acompanhou. De maneira, e não é essa a ideia que eu queria passar e não é essa a ideia que eu quero que os senhores deputados fiquem. Ela foi sempre... E, tanto foi que ainda agora, no dia 17 de julho, eu tive com a doutora Ana Abrunhosa, na Associação das Vítimas, falámos abertamente sobre um conjunto de situações, preocupações atuais. Ela foi muito receptiva. É ela, neste momento, que eu sei, diretamente e indiretamente, que faz ali a ponte entre estes territórios e o Governo, muitas vezes sendo ali receptiva, o Sr. Primeiro-Ministro sendo receptiva nas questões e é pela doutora Ana Abrunhosa, a senhora Ministra, que muitas das questões estão a chegar neste momento em termos dos senhores Ministros. Falámos lá numa questão que tem sido uma preocupação ali para aquelas populações, a questão do encerramento do Hospital dos Cobões. Foi muito falado. Fizemos ver, na altura tinham-nos referido que sim senhora, que ia falar com a sua colega da saúde nessa questão, porque era uma mais-valia ali para nós e que aquela situação, em termos de urgências, tinha que continuar. Tem sido a ponte. Por isso, eu não posso estar aqui, não quero que fique esta ideia que a doutora nos abandonou. Não. A questão do Exército, é assim, eles cumpriram o que na altura lhes foi pedido e confiado. A partir daquele momento, eles retiraram. E no meu entender, que foi aquilo que eu expliquei há bocado, com certeza foi mal, porque deviam ter acompanhado ali a questão até que as coisas evoluíssem até um determinado patamar, que não foi... Obrigado, Sr. Presidente. Está esclarecido. Sr. Deputado, pode continuar. Por último, eu posso ter percebido então mal, mas então eu, tentando perceber melhor, quando saíram estas pessoas que disse e as entidades, quem ficou é que não soube olhar para o território. É isto? Sr. Presidente. Não, vamos lá ver, não vamos pôr esta questão nestes termos e não vamos pôr a questão nesse patamar. É assim, a Marinha e o Exército eram uma mais-valia, podiam ser mais uma mais-valia, um complemento em termos dos serviços que estavam no terreno. Porque, assim, todos os serviços que estavam... tinham dificuldades, eles podiam ter dado ali mais uma ajuda, é neste sentido mais uma ajuda no complemento. Podia ter, como eu mostrei aqui nas casas de segunda habitação e nesta questão destes monos, tentado ali ajudar também na construção, na questão das limpezas, era nesse sentido. Porque é assim, a Câmara Municipal e todas, com certeza, era preciso meios, porque havia muita coisa para limpar e podia ter sido uma mais-valia. Era neste sentido que eu queria referir. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PST terminou a sua intervenção. Não estando presente o Bloco de Esquerda, terminou a primeira ronda. Eu tenho informação de alguns grupos parlamentares, não tenho de todos. Pergunto se há algum grupo parlamentar que não se tenha inscrito para a segunda ronda e que se queira inscrever. Então, não temos segunda ronda. Pergunto se temos terceira ronda. Sr. Deputado Relator. 2 minutos. Muito bem. Mais ninguém quer usar? Então... Sr. Presidente, tem a palavra por 2 minutos o Sr. Deputado Relator e depois o Sr. Presidente terá igual tempo para responder. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui uma questão em torno de uns apoios que ainda não foram falados durante esta tarde. Sr. Presidente, na decorrência dos incêndios de junho de 2017 foi lançado um programa de apoio também à reposição e reparação das infraestruturas e equipamentos municipais. O deputado Santinho Pacheco acho que ainda tocou neste assunto ao de leve. Ora, o investimento total elegível seria financiado na totalidade de fundos públicos, concretamente 85% de verbas comunitárias via Programa Operacional Regional do Centro e 15% que era a contrapartida nacional e esta era assumida pelo Fundo de Emergência Municipal. Este concurso previa o apoio a 8 tipologias de operações. Reabilitação de estradas municipais diretamente afetadas pelos incêndios, arrolamentos urbanos, segurança rodoviária, edificações e construções municipais
excluindo edifícios de serviços públicos, viaturas e outros veículos municipais de uso específico de atividades de apoio às populações, equipamento urbano complementar, como abrigos passageiros, luminárias, papeleiras, contentores de lixo, recuperação de reservatórios de água e recuperação de equipamento municipal de lazer, como parques infantis. Sucede que, no âmbito deste programa e deste concurso, cada município apenas poderia apresentar uma candidatura por cada uma destas 8 tipologias, ou seja, no máximo, poderia apresentar 8 candidaturas por cada uma das tipologias. Ora, significa isto que, Sr. Presidente, que não podíamos dizer que estivesse garantido à partida o financiamento de todos os prejuízos identificados em equipamentos e infraestruturas municipais. Por exemplo, o município de Pedrógão Grande candidatou-se a dentro deste condicionalismo, candidatou 4,8 milhões de euros e recebeu 3,8 milhões de euros. As perguntas que eu tinha para fazer são as seguintes. Todas as infraestruturas e equipamentos municipais danificados pelos incêndios na sua freguesia foram recuperados? Segunda pergunta, se todos aqueles que foram recuperados foram no âmbito deste apoio ou foram fora do âmbito deste apoio? A terceira é se, dentro dos equipamentos recuperados, a Junta de Freguesia, a que preside, teve de suportar algum desses custos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Beneficiou de alguma tolerância da mesa. O Sr. Presidente terá igual tolerância para responder. E tem a palavra. Da recuperação, que já um agradecimento das suas palavras iniciais. Sr. Deputado, quanto à questão da recuperação, é assim, foi recuperado algumas coisas, demorou, sim, a questão da sinalização, a questão da pavimentação das estradas, mas aqui pavimentação das estradas, a Nacional 350 e a colocação de raidas numa parte do seu percurso, não na sua totalidade. A pavimentação foi praticamente na totalidade, os raios nos sítios mais perigosos, mesmo assim devia ter sido em mais alguns, no meu ponto de ver. Na questão dos depósitos de água, muitos ficaram danificados, sim, foram recuperados. Se há estradas que podiam também ter sido recuperados, apagado o sinal onde os carros arderam, sim, é verdade. Continua, algumas ainda, em que estão lá as marcas visíveis que os carros arderam e que as pessoas faleceram ali naquele sítio. Podia ter sido englobado, que nem é uma casa, é uma capela. Esta capela? Poderia. Pronto, não. Certo? Sr. Presidente, terminou. O Sr. Relator tinha só um pequeno esclarecimento, eu acho que a benefício dos trabalhos, posso permiti-lo, portanto, Sr. Presidente. O Sr. Relator tem a palavra. Muito obrigado. Eu só queria especificar e queria que o Sr. Presidente me pudesse concretizar se a Junta de Freguesia, a que preside, teve necessidade de investir em alguma recuperação de algum destes equipamentos. Exatamente, faltou essa resposta, Sr. Presidente. Tem a palavra. Em termos de... foi reposto, porque arderam muitos, e isso em termos municipal, a questão dos contentores do lixo, sim, foi reposto também, ficaram muitos danificados. Em termos da Junta de Freguesia, em alguns sítios fizemos ali um pequeno arranjo na fonte do Nudeirinho, onde as pessoas tiveram ali, que resistiram ali ao fogo. Fizemos ali umas pequenas pinturas, uma ou outra situação pontual, mas só. Sr. Presidente, muito obrigado. Estão concluídas todas as rondas. Agradecemos a sua presença, os esclarecimentos que deu e leve do Parlamento a nossa solidariedade e disponibilidade para manter essa proximidade. Em relação ao Parlamento não há distâncias. Nós estamos sempre aqui, representamos todo o país e representamos naturalmente também esta região e estamos disponíveis para, no âmbito daquilo que são competências nossas, podermos ajudar essa população. Srs. Deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Voltamos amanhã à hora do costume.